Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amuinvest. XPCI 11, vale a pena? Venha saber. Artlist.io. Então pessoal, esse fundo imobiliário é um fundo de papel, é um fundo do setor de recebíveis aí. O fundo que foi lançado em dezembro de 2019, é um fundo de base 100, XP é a gestora, tem mandato híbrido e ele tem uma ótima liquidez aí, quase 3 milhões por dia em média. Ele negocia 2 milhões e 800 mil por dia. Os usuários do site dão nota 4 de 5 para ele. Ele faz parte do IFIX com 0,71% e ele conta ali com pouco mais de 8 milhões e 700 mil cotas. Em termos de PVP, o fundo está sendo negociado a um PVP de 0,88, o que indica 12% de desconto. O fundo tem como patrimônio atualmente 853 milhões e o mercado está aceitando pagar 752 milhões. Então o que a gente observa? É um fundo de base 100, cuja cota hoje vale 98 e o mercado está aceitando pagar R$ 86. Tendo agosto como referência, é um fundo que conta ali com 68 mil cotistas. Aqui a gente vê as negociações do fundo. Atualmente o fundo está sendo negociado a R$ 86. O mercado, a mínima dele foi de 85 e a máxima de 99. Ou seja, o fundo está bem próximo das suas mínimas aí no último ano. Vamos traçar aqui a linha dos R$100 para a gente ver como que o fundo veio se comportando. Então o que a gente observa aqui, ó? O fundo veio pouco antes da situação pandêmica lá de março de 2020. Ele veio no finalzinho de 2019. Um pouco antes desse período aqui, pouquinho antes mesmo, o mercado estava bem eufórico. Estava pagando muito ágil pelos fundos. Como esse fundo foi lançado um pouco depois dessa euforia, ele não pegou todo esse movimento de alta que houve na época. Então ele chegou a ser lançado ali a R$ 103, veio a situação pandêmica, jogou as cotas do fundo para 65, ele se recupera parcialmente, começa a ser negociado a 80, 90, 85 reais e vem no movimento de alta durante um período. Então, até mais ou menos março do ano passado, o fundo vem numa alta, voltando próximo ao seu VP. Durante um curto período ali, ele consegue atingir o VP. Entre março e maio, começa o movimento de queda dos fundos imobiliários. Então, esse fundo vai e pega esse movimento. Principalmente no final do ano, mais ou menos em novembro, dezembro, o mercado cai bastante. Então, esse fundo atinge patamares de mais ou menos 90. Ele volta próximo ao seu VP e fica lateralizado, acredito eu, algo em torno de 98, 97 reais. E recentemente o fundo agora vem numa queda. Ele cai a 85 reais no 5/10 e agora, né, na data que estou gravando o vídeo, 86,70. Antes da gente ir à frente, eu gostaria de pedir humildemente, por favor, deixa o like, comenta e compartilha. Essa interação de vocês com o canal ajuda no crescimento e desenvolvimento do canal. Comenta e diz aí para nós, você conhece esse fundo, essa gestora, os ativos nos quais ele investe? Comenta que seu comentário é muito importante aí pra gente. Por favor, compartilhe o vídeo, ajude-nos a levar conhecimento e educação financeira a mais pessoas. Nós temos o objetivo de chegar a 15 mil inscritos, já passamos de 13.100, então se quiser nos ajudar, se inscreva no canal e ative o sino. Temos o clube de membros. Tá gostando do canal e quer nos apoiar financeiramente? Torne-se um membro do canal a partir de 10 centavos por dia. Tornando-se membro, além de nos apoiar, vocês têm acesso antecipado a vídeos, participam do grupo fechado do Telegram e tem preferência quando pede um vídeo aqui no canal. Então, muito obrigado a todos vocês que colaboram. Obrigado aos últimos membros, o Márcio, o Leonardo e o Frank. Se você é membro e ainda não participa do grupo do Telegram e quiser participar, manda uma mensagem para mim aí que eu te mando o link para você participar lá. Nós iniciamos o estudo para a certificação CEA. Com essa certificação, a gente se torna um profissional do mercado e pode, inclusive, fazer indicação de ativos. Quer nos ajudar a tirar essa certificação CEA? Faça-nos uma doação para o Pix do canal, amuinvest@gmail.com. Desde já agradeço imensamente a todos vocês que colaboram. Por falar em doação, né, gostaria de agradecer imensamente. Eu só suspeito, tá? Que foi a doação do Bar do Frank, que eu acredito que seja esse membro Frank Mesquita. Muito obrigado aí pela doação. Saiba que todo e qualquer valor, todo o mesmo valor, é muito bem-vindo e ajuda demais. Obrigado de coração. Esse vídeo foi uma sugestão do Felipe Betoni. Eu não estou conseguindo atender com agilidade os pedidos dos inscritos, os membros eu consigo atender com mais velocidade. Então, demorou um pouco, mas eu consegui fazer o vídeo que ele pediu aí. Ele falou, Amu, como sempre, curto o seu trampo aí, curto demais, muito obrigado, viu? Assim que puder, faz um vídeo sobre o XPCI. Valeu, tamo junto. Então tá aqui o atendimento do pedido dele, né? Vamos à frente aí. O que a gente observa nas entregas de rendimento desse fundo? Talvez por isso esse fundo não estava
tão hypado, estava com tanta visibilidade na época que ele foi lançado. Ó. Em 2019, ele estava entregando próximo a 60 centavos. 2020 também, ele orbitou muito esse patamar de 60 centavos. Foi começar a melhorar a entrega de rendimentos a partir do final de 2020, onde ele atinge ali próximo já a 80, tá? Então, deve ser 76, 77 centavos. Durante o ano de 2021, ele já fica numa média entre 80 e R$1, alguns meses R$1 e um pelo outro, mais ou menos 90 centavos. E agora, durante o ano de 2022, ele melhora ainda mais as suas entregas. Ele estava entregando ali próximos de 1,50, de 1,15, 1,20. Só que aí começou o período de diminuição dos juros, né? E como os fundos são indexados à inflação, ao IPCA, é normal essa queda nos rendimentos aqui. Tá? Então isso aqui é normal e já era previsível. Então o último anúncio do fundo foi 88 centavos. E esse fundo já passou por 4 subscrições, sendo que a última foi nesse ano, entre março e abril do corrente ano. Aqui a gente vê as entregas do fundo propriamente ditas, ó, 92, 97, 1,10, 1,10, 1,13, 1,18, 22, e agora começa a decrescente, 1,5, 1,2, 96 e 88 centavos. Dia 30 de setembro, vai pagar no dia 17/10, o fundo anunciou 88 centavos, na época a cotação R$ 87, o que indicava um yield de 1%. Como a cota recuou um pouco, atualmente 1,02%. E no acumulado, o fundo vem com 14,48% de dividend yield nos últimos 12 meses. Aqui a gente vê que vários institucionais têm posição no fundo, alguns com posição alta. O BTCR tem 2,76%, o BCFF 2,46%, MCCI com 1,80%, o BCIA com 1,26%. Então a gente tem vários e vários institucionais que têm posição no fundo. Antes da gente ir à frente, eu gostaria de pedir humildemente, nós temos um canal secundário, o canal Amudicas, e o nosso objetivo é monetizar lá. A gente precisa chegar a 1.000 inscritos. Então, mesmo que não seja um canal do seu interesse, vai lá e se inscreva para nos ajudar. Agradeço imensamente todos vocês que atendem o chamado e vão lá e se inscrevem, tá bom? Muito obrigado mesmo. Vamos lá. Aqui a gente já está dentro do relatório gerencial e a maioria dos fundos imobiliários vão falar, principalmente os de papel, vão falar sobre essa questão das inflações aí. A questão da inflação, ó. O IFIX fechou o mês positivo, a inflação de curto prazo continua se beneficiando do corte dos impostos. Em agosto, o IPCA fechou menos 0,36, sendo que no mês anterior já tinha sido negativo em menos 0,68, e já estão com previsão desse mês de setembro, também ó, com nova previsão de deflação para setembro. Aí vai falar sobre o crescimento do Brasil, sobre o mercado internacional, sobre o que eles compraram. Então assim, se você se interessar por esse ativo, eu sugiro que você pause o vídeo aqui e leia com atenção esse ponto aqui, ó, que é onde o gestor vai falar sobre a sua visão, tanto nacional quanto internacional, né? Essa questão macro, né, do fundo. Ele fala que o fundo segue a estratégia de manter um portfólio de CRIs com boa qualidade, com foco em originação e estruturação própria. Por esse motivo, existem prêmios implícitos nas taxas dos papéis que permitem que o fundo consiga gerar ganho de capital em operações no mercado secundário. Aqui ele fala, por fim, como antecipado no último cálculo que eles fizeram aí, em virtude do regime de caixa seguido pela gestão, e dos meses de alta inflação, o fundo possui hoje uma reserva com correção monetária de ordem de 10,56 milhões, o que significa R$ 1,21 por cota, o que deixa a posição confortável para atravessar por esse período de deflação sem impacto significativo nas distribuições. O que ele está dizendo é que ele tem reserva acruada aí, né? Aqui a gente já vê a DRE do fundo, demonstrativo de resultado de exercício, e o que a gente consegue observar? O fundo cobra uma taxa de 1%, tá? Então vamos ver na prática o que essas taxas representam aí para o fundo. Lembrando que para mim, o máximo que eu acho aceitável, né, é 15% de taxas aí já totais. Então, em agosto, o fundo receitou 9 milhões, desses 9 milhões, 554 mil foram de FIIs, os CRIs geraram 8 milhões e 400, LCI e renda fixa, provavelmente o dinheiro parado em caixa, 118 mil. E as despesas representaram 784 mil. Como o fundo não faz um destrinchamento das despesas, não é tudo que vai para fins de gestão. Mas, como eles não deixam claro isso, né, eu vou considerar que tudo está indo para o bolso da gestão. Então, olha só. Vamos ver na prática o que isso representa. 784, que eu vou considerar 785, vezes 100, dividido por 9089. Então, as despesas do fundo estão representando 8,63%, abaixo dos 15%, que seria o limite aí. Aqui a gente já vê agora o portfólio do fundo. Atualmente, 90% do portfólio está alocado em CRIs,
6,6% em FIIs e 3,2% em caixa. E aqui fala do percentual da carteira, né, do total em dinheiro, o que é que isso representa em valores aqui também, ó. Os setores que o fundo atua, 45,8% setor comercial, 27% setor corporativo e 26% aí do setor residencial. Da carteira de FIIs, ele vai ter um fundo da própria casa aí como destaque, né, o XPML, com 42% da carteira de FIIs, o MCCI com 25%, o GCRI com mais 13%, o BLMC com 12,26% e o BTCR com 6%. Dos ativos de FIIs aí, ele vai ter de recebíveis 57%, de setor de shopping 42%. E aí aqui a carteira de CRIs. CRIs hoje, 72% está indexada a IPCA e ele já tem uma posição até interessante já tem 28% indexada a CDI. E aqui a gente vê a carteira do fundo. Sempre que eu vejo as carteiras, eu gosto de olhar isso aqui, ó, a exposição que ele tem aos ativos, ó. Então, ó, esse Prevent Senior, 9,36% do portfólio. O próximo, General Shopping, 8,66% do portfólio. Então, ele vai ter ali 3 ativos com concentração alta, mais a concentração dentro do limite, que eu acho aceitável, abaixo dos 10%. Para mim, acima de 10% já passa a ser um risco extremamente alto. E aí, depois, o ideal é que os fundos vão tendo ali no máximo 7, 6, 5% de exposição por ativo. Então, esse fundo hoje tem 3 ativos que extrapola isso, mas ainda assim está dentro do limite de 10% que seria o aceitável. O restante aí está dentro desse patamar de disposição. Então, aqui a gente vê todos os CRIs que o fundo tem no seu portfólio. De uma certa forma, né? Eu considero que ele tem uma boa diversificação aí de CRIs, né? E sem muita alta exposição. O que eu tinha para trazer a respeito do XPCI são somente essas informações. Eu gostaria de pedir humildemente, por favor, vá lá no nosso canal secundário Mudicas, inscreva-se e ajude-nos a chegar a 1000 inscritos e monetizar o canal. É de graça, não custa nada, né? E você ainda ajuda o amiguinho. Muito obrigado a todos vocês que atendem o chamado. E nesse vídeo aqui, deixa o like, comenta e compartilha e diz aí para nós. Você gosta do XPCI? Você é cotista dele? Você gostou dos números aqui apresentados? Comenta aí que seu comentário é muito importante para o crescimento e desenvolvimento do canal. Vamos lá. Na minha opinião, pelo que eu vejo, né, dos ativos, eu considero esse ativo de médio risco. Vai ser como se fosse os high grade ou middle risk da vida aí. Só que, tendo em vista o que o fundo estava performando antes, não agora. Agora, durante esse momento de queda de inflação aí, tem vários fundos sendo impactados de maneira diferente, né? Então, não tem como a gente medir muito por agora. Mas antes dessa situação de queda brusca da inflação, para mim esse fundo performava aquém de vários concorrentes dele, né? Se a gente considerar que tem vários fundos de médio risco e baixo risco, para mim eu vejo outros que estava performando um pouco melhor que ele. Eu não tenho nada contra, mas eu evito investir em fundos da XP. Isso é apenas uma posição pessoal minha, tá bom? Eu evito investir na BTG, XP e algumas outras gestoras. Mas esse meu ponto de vista, não estou dizendo aqui que o fundo é ruim. Eu não vi nada que desabonasse o fundo. O fundo tem alta liquidez, tem um bom número de cotistas, está entregando um bom rendimento e tem uma carteira diversificada. Os ativos, os setores nos quais o fundo investe, nos CRIs, são setores seguros. Então não vi nada que desabonasse. Mas tem a questão também que entra de gosto pessoal. Eu prefiro não investir. Esse meu ponto de vista, de eu ter ou não ter, no caso eu não tenho, de eu gostar ou não gostar, né? E de eu não ter o ativo, não significa indicação de compra, venda ou manutenção do ativo, e não significa que você também não deva ter, tá bom? É apenas a minha opinião aqui ao final do vídeo. Por favor, compartilhe o vídeo e ajude-nos a levar conhecimento e educação financeira a mais pessoas. Inscreva-se no canal e ajude-nos a chegar a 15 mil inscritos. Torne-se membro a partir de 10 centavos por dia. Muito obrigado, Márcio, Leonardo e o Frank. E se você quiser nos ajudar a tirar a certificação CEA, ou nos ajudar aí fazendo uma doação para a carteira do canal, o Pix, amuinvest@gmail.com. Muito obrigado a todos vocês que colaboram. Obrigado de coração pela doação, bar do Frank, né? E aí, Felipe Betoni, tá aí o vídeo que você solicitou. Eu espero que tenha agregado, tenha ajudado de alguma forma, né? Tenha ajudado na sua tomada de decisão. E eu vou ficando por aqui e vou deixar passando mais alguns slides a respeito desse fundo. Fiquem todos com Deus, tenham um bom dia, uma boa tarde ou boa noite e... fui! Artlist.io Easy as pie.
lemon, apple or cherry. Loving you is so very sweet, sweet, sweet. How can it be such a piece of cake? And your smile is the Music icing. licensing reimagined. Loving you is a poem. It's sweet, sweet, sweet. How can it be? And you make my candy-coated heart melt. When you take my hand and I am under your spell. Baby, I crave your affection. When I stepped in sweet confection. Artlist.io. Honey, you're my sugar. I'm pleased as punch. Whether spiked or sparkling, you make me tipsy and bubbly. If you're dessert, I want the last course first. Oh, how I love Music licensing reimagined.